Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Pulso NIT, o podcast oficial do Escritório de Inovação Tecnológica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Meu nome é Fábio Carvalho, sou professor do Departamento de Clínica Médica, estou aqui na companhia do também professor Luiz Gustavo Modelli, coordenador de serviço de transplantes aqui do Hospital das Clínicas. Bom, nesse episódio nós estamos recebendo a professora Silvia Angélica Carvalho, coordenadora do INETEC, que é o Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Faculdade de Ciências Agronômicas e coordenadora do Profinit Unesp, e do programa, que é o Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. E a professora Carla Ricardi, coordenadora do Fab Lab do Lajeado, que é o Laboratório de Fabricação Digital e Prototipagem do campus de Botucatu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme recebê-las aqui no nosso Pulso NIT. Bom, queremos explorar nesse episódio um pouco da formação do desenvolvimento do ambiente de inovação. Né? Eu fui estudar um pouquinho o assunto para me preparar aqui para esse podcast, para essa conversa. E eu acho que existe um pouco de confusão, né, em muitas palavras, muitos termos, quando a gente fala de inovação. Né? Algumas expressões até meio que se confundem. E que isso pode aí deixar as pessoas numa situação meio nebulosa. Né? Quando a gente vai ler a resolução normativa, a instrução normativa da UIM, que é um documento facilmente encontrado na internet, a gente vai ver nesse documento que essas palavras elas não são sinônimas, né? Quando a gente fala de ambiente de inovação, ecossistema de inovação, coworking, a gente fala de laboratório e tudo mais, quer dizer, nós não estamos falando da mesma coisa. Existe nessa instrução normativa uma definição e uma atribuição clara de cada parte que compõe um ambiente de inovação. Né? Então, o ambiente de inovação ele tem os ecossistemas de inovação, os ecossistemas de inovação tem lá o laboratório, tem o escritório, tem o coworking, tem a incubadora, tem a aceleradora e depois tem os mecanismos de desenvolvimento de ações empreendedoras, né? Isso que formam o ambiente. Então, aqui foi uma maneira até, estudando isso para eu poder situar a nossa faculdade, a FMB, dentro dessa instrução, nós somos um escritório pequeno que é uma parte do ecossistema de inovação. Já a FCA já caminhou bem mais, né, dentro da formação do ambiente de inovação. Então, já tem o laboratório, né, já tem a incubadora, tem a aceleradora, além do escritório, tem outras atividades, vocês também já têm experiência no desenvolvimento de atividades empreendedoras. Então, eu estou fazendo esse pano de fundo até meio prolongado para contextualizar o nosso ouvinte, as pessoas que estão nos vendo, para a gente entender como isso aconteceu lá na FCA, que está bem mais na nossa frente. Né? Então, qual foi a experiência de vocês lá? Como foi a formação e o desenvolvimento do ambiente de inovação lá na FCA, do Lajeado? Bom, boa tarde a todos. Né? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né, que eu gosto tanto, né, e que a gente respira no dia a dia lá da faculdade, por ser minha área de atuação também. Bom, a FCA, ela tem um histórico, né, já de muitos anos dentro do ecossistema de inovação. Começou com a incubadora Prospecta. À época, né, a gestão ela era da FCA, mas depois ela passou para a gestão do Parque Tecnológico de Botucatu. E aí, nesse tempo, né, criou-se uma lacuna, né, sobre como que a gente pode, então, criar e identificar tecnologias e empreendimentos que pudessem ocupar a incubadora. Em 2017, né, concomitantemente, havia uma demanda do Parque Tecnológico, né, à época, o diretor científico, o diretor executivo do parque era o Carlos ainda, onde eles tinham muitos espaços a serem ocupados, tanto na Prospecta quanto no Parque Tecnológico. E, nesse contexto, né, veio uma demanda para nós
como que a gente poderia, então, começar a prospectar dentro da pós-graduação, dentro da unidade, quais eram os projetos com potencial de se transformar numa startup, né, com potencial de se transformar numa atividade empreendedora. Então, meios... Desculpa, é só para pegar os ganchos daquilo que você tem comentado, eu até vou fazer um parênteses aqui. Se eu cometer algum ato falho aqui... porque a Silvia Angélica é minha esposa, então se eu falar soltar um amor aqui e tal, alguma coisa mais informal, vocês por favor me perdoem, mas eu vou tentar manter a formalidade aqui da nossa conversa. Mas pelo que eu estou entendendo, quer dizer, vocês não começaram com o escritório de inovação, você já tinha uma demanda para começar logo com a incubadora, é isso? A incubadora ela começou a partir de uma demanda de um grupo de docentes da faculdade, lá atrás, em 2008, Nossa. 2010, muito antigo. Isso foi porque a Lei de Inovação de 2004, né, ela regulamentou esses espaços de inovação. Então, tudo isso que você mencionou a partir da Resolução 35 da Unesp, ela está pautado na regulamentação da Lei de Inovação, que ela é federal. Então, essas definições, elas estão nessa lei. Então, em 2004, a Lei de Inovação possibilitou que as ICTs, né, então, constituíssem espaços de inovação. Um deles, né, que é o principal, é o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, que são as agências de inovação, a UIN, no caso da Unicamp, a Inova, a USPIN, né, que é justamente para poder pegar as tecnologias que eram geradas dentro da faculdade e poder transferir para o mercado, para a indústria. Facilitar esse caminho. E nesse processo, então, surgiu a Prospecta, né? Uma incubadora para poder, então, reunir e dar suporte para essas pesquisas que geraram patentes e poderem se transformar em startups. Antes disso, era feito meio, cada um corria atrás do seu sem haver uma regulamentação central, né? Cada docente ou cada projeto que nascia dentro da universidade, eles chegavam ao mercado de maneira independente. Sim. E aí, depois disso, né, a partir do momento em que percebeu-se que a incubadora ela demandava, né, um trabalho de gestão muito grande e era feito em conjunto com a FEPAF, com a criação, com a lei estadual de criação de parques tecnológicos e a instituição do Parque Tecnológico em Botucatu, a FCA, né, passou a gestão, então, da Prospecta para o Parque Tecnológico. Então, hoje a FCA ela não tem nenhuma ingerência sobre a incubadora. Toda a gestão é feita pelo Parque Tecnológico. E aí, em 2017, então, havia uma demanda de poder potencializar o uso desses ambientes, né, poder ocupar todas as salas que eram disponíveis. E aí veio essa demanda para as unidades para criar, então, um escritório, um núcleo, né, um departamento que pudesse fomentar essa informação tecnológica e prospectar, né, tecnologias. E, paralelamente a isso, a UIN também veio com uma demanda nesse sentido, porque a Unesp ela é muito grande e espalhada por todo o estado. E a UIN fica centralizada na reitoria em São Paulo. Então, muitas vezes, ela não conseguia mapear, né, todas as demandas e necessidades e não conseguia chegar em todas as unidades. Então, também houve um fortalecimento dessa ideia de ter os NITs locais para poder fazer essa ponte, né? Porque no nosso caso é um núcleo, né? No caso de vocês é um escritório, mas acho que a função deles são muito parecidas. Era poder instruir, né, dentro da unidade, né, passar essa orientação básica e poder, inclusive, fazer a ponte com a UIN, né? Então, olha, você tem uma pesquisa com potencial de inovação, muitas vezes o docente, o aluno de pós-graduação fala, mas eu não sei o que eu faço com isso. Olha, então você vai entrar lá na página da UIN, vai fazer a comunicação de invenção, vai tramitar, né? Tem a gerente de PI que vai te dar orientação, tem a gerente de transferência de tecnologia que vai te ajudar na parte burocrática, contratual, né? E são muitos detalhes, né, que precisam de orientação. Então, a partir daí que foi criado o INETEC, né, que foi criado em 2018, para atender essa demanda e poder fomentar dentro da unidade, né, essa geração de conhecimento, por um lado, né, criar essa cultura e, por outro, identificar aquelas que já tinham potencial para se transformar numa startup. O INETEC é o núcleo da FCA. É o núcleo da FCA.
Angélica, você falou que um dos trabalhos que vocês fizeram foi buscar na pós-graduação projetos que têm muito potencial, né? Aqui a gente tem uma pós-graduação forte, né, Sim. Fábio? Então talvez seja algo que a gente possa fazer aqui também. Como que você recomenda que a gente possa chegar até a pós-graduação, por exemplo, pós-graduação formal, acadêmica, e identificar ali projetos que possam ter potencial para inovação? Então, nós começamos com a promoção de alguns eventos, né? Trazer ali, né, discussões sobre essa possibilidade, convidando os alunos da pós. A gente até tentou, né, e até, né, tem uma questão, né, que o Fábio tinha me passado, o que foi acerto, o que foi erro nesse processo, né? A gente tentou passar um formulário, tentou identificar isso, né, junto aos docentes, mas a gente teve um retorno muito baixo, né? E aí depois a gente foi percebendo que o caminho, né, tinha que ser inverso, né? A gente tinha que entender o que os alunos queriam e fazer com que eles mesmos levassem essa informação até lá. Então, a gente acabou promovendo, trazendo alunos para dentro do núcleo, né? E hoje a gente tem essa possibilidade pelos editais de empreendedorismo da UIM, por exemplo, da gente ter bolsistas, tanto de graduação quanto pós-graduação, para que eles pudessem fazer essa comunicação, né? Então, como que a gente chega até o aluno de graduação e de pós? Aí depois, a partir de 2018, veio uma demanda da CAPES também, né? Que a CAPES pedindo que os programas de pós tivessem disciplinas de empreendedorismo e inovação, justamente para tentar mudar um pouco essa chave na cabeça do pesquisador de que a pesquisa dele ela serve para muito mais do que um paper e uma tese, né? Ela pode mudar essa visão e ela pode encurtar esse caminho de chegar até o mercado. E aí, assim, no meu caso, especificamente, foi a partir daí que a gente começou a identificar um maior número de projetos. E nesse tempo, né, a UIM também começou a ter uma atuação muito mais forte dentro das unidades, passou a ser conhecida, porque até então ela era mais um escritório que ficava distante de todo mundo, né? E com a amplitude das ações da UIM, os editais que surgiram, né, nos últimos 6 anos, né, tudo isso fez com que a comunidade, então, passasse a perceber, né, o que pode ser feito além, né, da geração de paper e teses, né? E hoje, então, fica mais fácil. Mas, mesmo assim, né, a gente ainda encontra, né, algumas dificuldades nesse sentido, porque alguns vêm espontaneamente até a gente procurar informação, outros procuram os caminhos, né, por si só e aí encontram outras formas de chegar ou até a agência ou vão diretamente por INPI em alguns casos, né? Então, hoje vocês têm bolsistas da pós-graduação nesses ambientes, né? Eu tenho os de graduação, né? Os de pós-graduação ficam diretamente lá na UIM, né? Eles têm um edital que acabou de fechar, né? O último processo seletivo, que ficam fazendo essa ponte, mas ficam lá. Certo. E a disciplina também é oferecida, né? A disciplina de empreendedorismo nos cursos de pós-graduação. Sim. Lá na faculdade, ela está registrada, né, em um curso, mas os outros cursos, nós somos em 5 cursos lá na FCA. Ela é credenciada em um curso, mas os alunos de todos os cursos podem fazer como aluno especial, né? E, assim, não só, né, eu acho que do campus também haveria essa possibilidade de cursar essa disciplina, né, respeitando aí as áreas. Acho que tem como fazer como aluno especial também, né? Mas isso ajudou muito, né? Uma das coisas que nós comentamos até no episódio anterior, né, e é algo que, pessoalmente, eu sempre ressalto isso, né? Assim, historicamente, a formação médica é uma formação extremamente tradicional e que passou por muito pouca mudança ao longo do tempo, né? Então, a gente até conversou sobre isso, né? Quer dizer, nós tivemos a mesma formação que basicamente os nossos professores tiveram e, assim, a formação médica tem sido reproduzida quase que de maneira muito pouco modificada ao longo do tempo, né? Mas parece que nós chegamos num ponto de transformação tamanha que nós vamos ter que passar por uma revolução que não vai ser uma transição muito... nós não vamos ter muito tempo para nos adaptar e nós vamos ter que entrar realmente de cabeça
dentro de uma revolução tecnológica que vai atravessar todos os cursos, mas como a medicina talvez não tenha esse histórico, vai ser mais difícil a gente se adaptar a essas demandas, né? A gente não quer formar só profissionais ou transmitir conhecimento para que essas pessoas sejam apenas bons profissionais, né? Mas, como o Gustavo comentou, a pós-graduação ela tem que também ter esse objetivo de estimular as pessoas a produzirem mais do que um paper ou uma tese, mas que isso tenha realmente um impacto, ou que possa produzir um impacto social, ou que tenha um objetivo talvez mais claro do que somente às vezes lá a produção de um trabalho científico que pode não ter tanta repercussão, né? Então eu acho que a gente vai ter que realmente encontrar maneiras de criar esses ambientes, de discutir inovação de uma maneira com que a gente não fez antes e muito mais aprender com aqueles que já fizeram isso antes da gente, né? Quer dizer, então vocês estão nos trazendo essas informações de que os ambientes, ou pelo menos as ideias, elas já vêm de aí quase 10 anos, né? Muitas leis e normas vêm de antes disso ainda, né? E nós estamos tendo que correr atrás, né, desse prejuízo aí. Então, mas veja, dentro da inovação, né, até tem uma teoria que é a teoria evolutiva, né, que é justamente mostrando que isso é um crescimento, né? Então, a gente tem níveis de maturidade dos ecossistemas, nível de maturidade das próprias startups, né? Então, começa em ideação, validação dessa ideia, prototipagem, né? Depois teste de mercado, até que chegue efetivamente numa escala. Então, quando a gente pensa, né, nessa evolução, que você no início mencionou vários ambientes de inovação, a gente precisa entender qual que é o momento. Então, quando o INETEC foi criado lá na FCA, a gente sentia essa necessidade de intensificar essa cultura, fazer com que os alunos, pesquisadores entendessem o que era inovação, como empreender, levar as ações do Sebrae, né? A gente faz muita coisa em parceria com o Sebrae também, para que depois a gente vá, então, avançando nesse processo. Então, hoje, a gente entende que até o regimento do INETEC ele já está um pouco obsoleto. A gente precisa rever esse regimento, né? E outros ambientes foram surgindo, né? Então, como o FabLab, que depois a professora Carla vai comentar um pouco. E eu vejo... E a gente criou agora, né, um espaço de coworking onde a gente já entende que tem uma demanda para uma pré-incubação, né? A gente não quer chegar numa incubadora, incubar a empresa efetivamente nesse momento, justamente pela incapacidade de atender essa gestão. Mas uma pré-incubação seria um momento de orientar esse aluno, né, que tem essa ideia, que já está com uma pesquisa um pouco mais avançada, como pegar esse pacote da pesquisa e colocar num modelo de negócio, por exemplo, para ir para o mercado. Porque essa passagem não é tão simples quanto parece, porque às vezes ele tem um olhar ali muito da pesquisa e esquece de ver como que o público-alvo dele pode absorver essa tecnologia, como que eu posso facilitar isso para conseguir monetizar, ganhar dinheiro com ela, né? E muitas vezes ele faz todo o processo, investe em tempo, capta recurso, fomento e tal, só que quando chega no mercado, o mercado fala, poxa, não era bem por aí, né? É legal, mas eu não consigo absorver na forma como ela está. Eu vou ter que ajustar, eu vou ter que modificar, e aí o custo vai ficar muito alto. Então, o que a gente quer agora é dar esse oferecer esse suporte para uma pré-incubação, né? E aí o FabLab vai ajudar muito nisso, porque essa prototipagem em baixa escala, esse teste, né, ajuda na validação e na formatação melhor dessa ideia, para depois, então, né, direcionar para as incubadoras da cidade ou para outros ambientes. Então, o escritório ele tem muito esse papel, né, dessa orientação inicial. E aí vai, né, se vocês, né, futuramente forem conversar com, né, o diretor da Agência Unesp de Inovação, vocês vão ver que ele deixa muito aberto, né, para ver qual que é a especificidade da unidade, o que a unidade precisa, né, qual que é o momento da unidade, né, para ver, então, que tipo de ambiente se enquadra, né? Que nenhuma aceleradora, por exemplo, já é um passo lá na frente. A empresa já validou, já está no mercado e ela precisa escalar ainda mais. Então, a gente não tem hoje no nosso ecossistema de Botucatu nenhuma aceleradora, né? Então, é uma lacuna, é algo que a gente também precisa evoluir para chegar nisso, né?
Angélica, nesse sentido, vocês têm ideia assim, de quantas empresas foram incubadas ou ajudadas na estrutura da FCA e quantas dessas foram para frente ou que não conseguiram ir para frente? Porque realmente essa etapa, acho que de abrir a empresa, validar o produto é difícil, né? Então muitas dessas empresas validam ou às vezes não conseguem validar. E tem uma ideia dessa métrica já? Então, a gente tentou já levantar esses dados mais a fundo, mas a gente encontrou um pouco de dificuldade da informação, tá? A Prospecta, né, desde da sua origem, ela não recebeu só empresas da FCA, né? Ela tem empresas que foram geradas, inclusive, na FMB, no IB e na FMVZ, né? No total, foram mais de 60 empresas já ao longo desse período, né? Mas a gente não tem ainda os dados exatos, né? Até é um dos projetos que a gente tem junto ao Parque Tecnológico, né? A gente tem um mapeamento do ecossistema de inovação, que, né, vai sair a 3ª edição agora. Tem dados assim, muito, muito básicos ainda das startups, né? Ano de fundação, número e tal, que a gente quer aprofundar e quer construir mais indicadores, inclusive porque, do ponto de vista do desenvolvimento regional, né, a gente precisaria entender, né, quanto que foi investido nessas empresas, quanto que elas geram hoje, né, em termos de emprego, faturamento, quanto que elas arrecadam de imposto, até para dar um retorno para a prefeitura, que é uma das apoiadoras, né, do Parque Tecnológico, por exemplo, e para a sociedade em si, né? Mas isso ainda é um projeto futuro. E algum exemplo de sucesso, né? Parece que tem uma empresa que, acho que em Botucatu, que se não me engano trabalhava com análises genéticas, que até fez recentemente, e acho que ela conseguiu vencer todas essas etapas, né? Sim, tem várias, né? A Genotype, imagino que seja acho que é a Genotype. A Multigene. Tem a Omics, que é da veterinária, que também eles trabalham com célula-tronco. Elas, né, são empresas de muito sucesso. Enfim, se eu for listar aqui, né, posso cometer injustiças aí, né, e vão se sentir desvalorizados, inferiorizados. Né? Mas tem várias empresas. Né? Tem a iDenture, que é uma empresa fantástica que trabalha com impressão de próteses 3D, né, com filamentos agora bioativos e tudo mais, que entraram, assim, né, até um dado que ele trouxe numa visita que nós fizemos, que a 2ª maior fila do SUS é de próteses, né, e dentaduras. E eles conseguiram, então, entrar com essa tecnologia, reduzir o número de atendimentos odontológicos e o custo, né, dessas próteses assim, de uma maneira gigantesca, e estão explodindo. Assim, já estão indo para a América Latina, países da África. Né? E a empresa começou aqui. Começou aqui em Botucatu. Olha, que interessante. Então, tem muita coisa que a gente pode caminhar, né? Então, e assim, saindo um pouco... a gente fala muito de empresa, então a gente pensa em ideia empreendedora sempre do ponto de vista mais comercial, né? Desenvolvimento de uma patente, o desenvolvimento de um produto, de um serviço que vai gerar o seu lucro no mercado. E do ponto de vista, a gente comentou isso também um pouco no episódio anterior, do ponto de vista educacional, né? Existe também um espaço para um empreendedorismo com desenvolvimento de serviços nessa área. Quer dizer, nós comentávamos sobre isso. A FMB é muito conhecida pela sua produção científica, pela sua produção acadêmica, produção de teses. Então, isso ela tem um peso de ensino forte pela capacitação do seu corpo docente e por aquilo que ela produz de ciência. Então, dentro dessa vocação quase que institucional de ensino, pesquisa, existem produtos que também podem sair a partir daí? Ou ideias empreendedoras que podem sair a partir dessa vocação mais educacional, digamos assim? Sim, com certeza. Tem um exemplo, né, de uma empresa que chama Agroconsciência, que foram 2 alunos da pós-graduação de um departamento lá da faculdade, o departamento de agricultura, o que eles faziam na pós? Né? Eles faziam a validação de alguns tipos de agroquímico para fertilização foliar, via foliar. E aí eles começaram a perceber que havia muito desconhecimento do mercado sobre as características desse tipo de fertirrigação. E aí os alunos montaram, então, uma startup
que é justamente capacitar não só produtores, mas também técnicos a entender esses parâmetros e a validar essa tecnologia quando eles estão aplicando em determinadas culturas. Então, é uma startup que leva treinamento, que leva capacitação a partir de um conhecimento que foi adquirido na pós-graduação. Então, eu acho que isso cabe muito em todas as áreas do conhecimento, né? E é altamente especializado, né? Um conhecimento altamente especializado que foi desenvolvido a partir das metodologias que eles mesmos fizeram durante o seu mestrado, doutorado e tudo mais. Então, você vê o campo enorme, né, Gustavo, que existe para ser explorado. Se a gente for pensar só fazendo um raciocínio muito rápido aqui nas grandes áreas da medicina, né, pediatria, saúde da mulher, saúde pública, depois pela clínica médica, cirurgia, quer dizer, o quanto de conhecimento pode ser traduzido que pode exatamente fazer ter esse papel de estreitar o caminho, a distância que existe entre a universidade e a sociedade e a população. Né? A gente fica, às vezes, meio enclausurado aqui produzindo ciência e essa ciência ela é meio distante das pessoas. Né? Então, existem maneiras de como isso pode facilitar, né? De como ideias empreendedoras, mesmo na educação, podem encurtar esses caminhos entre a universidade e a sociedade, né? E agora, coitada, a professora Carla está quieta, só escutando aqui o tempo todo, né, professora? Mas a gente queria também saber como foi a formação lá do laboratório, né, dentro desse ecossistema de inovação, a experiência da formação do FabLab, né? Até é interessante porque cada unidade deve desenvolver, como você comentou, o seu próprio núcleo, não é? Mas o FabLab, ele é uma estrutura transversal, né? Até nas palavras até do próprio Saulo, né? Ah, lá, Saulo, já está convidado aqui para ser um dos nossos, integrar o nosso podcast. Mas eu achei muito interessante essa fala dele. É uma estrutura que, embora cada lugar tenha o seu núcleo, o FabLab é uma estrutura que acomoda a todos, né? Ela serve tanto para a FCA, quanto para a Faculdade de Medicina, quanto para o Instituto de Biociências, quanto para a FMVZ, a Faculdade de Veterinária e Zootecnia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho tanto do desenvolvimento da tua experiência lá no desenvolvimento do FabLab, na formação do FabLab, como o FabLab pode ser o local onde todo mundo conversa. Perfeito. Boa tarde. Eu também agradeço, né, mais uma vez pelo convite, né, não só um convite, mas uma oportunidade de estar conversando com vocês, né, nesse bate-papo e para falar justamente do ambiente FabLab. Então, os ambientes FabLabs, eles vieram, né, de um apoio de um edital número 1, de 2022, apoiado pela UIM, pela PROEC e pela PROPEG, para ampliar, né, esses laboratórios de fabricação e digital e de prototipagem na Unesp. E justamente esses ambientes, eles acoplam muito bem a toda essa construção dos ambientes de inovação. Por quê? Porque eles são voltados para inspirar de forma criativa, motivar ao empreendedorismo, a inovação em todas as esferas. Então, no educacional, como a gente está acabando de comentar, a pesquisa científica, propor de forma mais fortalecedora a iniciação científica aos nossos alunos de graduação. Então, com isso, aproxima muito a graduação da pós-graduação e também a extensão universitária. E com isso a gente acaba também fechando um ciclo, né, de um ambiente aberto à nossa comunidade. Então, a partir desses ambientes FabLab,
é cada vez mais uma proximidade nossa da universidade em também sentir as dores do nosso município ou de forma regional para a gente estar atendendo a diversas demandas. Então, seja então de ensino, de pesquisa, de uma tecnologia assistiva e esse ambiente, então, nesse apoio desse edital, aqui especialmente para o campus de Botucatu, nós conseguimos unir as forças das 4 unidades numa grande proposta. Então, esse espaço, o FabLab, ele está lotado no lajeado, mas é para ele inspirar que nós nos aproximamos para tentar alavancar, fazer as contribuições em todas essas esferas. Então, nós temos lá, são 4 ambientes ao todo, então uma sala que a gente chama de sala de projetos, que é onde tudo nasce, essas criações através de uma integração conforme aí a área motivadora. E os ambientes FabLab, eles vão além. É uma discussão local, é uma troca de conhecimento entre outros FabLabs que compõem a própria rede da Unesp, outras universidades, e também um credenciamento que a gente pode fazer, cumprindo alguns pré-requisitos, à rede mundial. Então, também é uma oportunidade desses nossos discentes da Unesp, integrado a outras universidades, de ter projetos em conjunto com centros no exterior. Depois, então, nós passamos para a parte de realização mesmo, dessas ideias. Então, a gente compõe equipamentos que vão desde marcenaria, em um ambiente mais assim de uso comum, até a manufatura avançada, que é o nosso terceiro ambiente. Então, onde a gente tem equipamentos avançados, como impressoras 3D, então impressoras 3D de última geração, lógico que em escala de bancada ainda, mas impressoras de resina, impressoras de filamento e especialmente aqui no campus de Botucatu, uma área para biomanufatura, que também é justamente para atender o nosso entorno, as nossas especialidades aqui do campus de Botucatu. Carla, quem que pode usar? Aluno de graduação, pós-graduação, pesquisador, como é que faz para usar? Já está funcionando? Isso, nós estamos na fase das regulamentações quanto aos usuários, mas vai ser estendida a toda a comunidade a partir do cadastramento de projetos. Tem que ser avaliados esses projetos, quanto à sua possibilidade de desenvolvimento e é para ele atender a aporte de ensino, de pesquisa e de extensão universitária. E se um desses projetos, por exemplo, envolver uma prototipagem, e tiver um custo, como é que essa parte? Você precisa de ter um fomento? Isso aí vai caber, a cada ali grupo de usuário, ele vai ter que ter esse projeto vinculado a um aporte aí financeiro, ou por parceiros, ou por captação de recursos em editais específicos. O ambiente FabLab, ele aporta o espaço, a infraestrutura, o espaço. Nesse início, nós vamos ter algum apoio inicial, mas o intuito é que esses ambientes eles têm que rodar aí, digamos, com as próprias pernas, Nós recebemos um aporte baixo, mas suficiente para a gente ter a primeira rodada de insumos, filamentos, componentes eletrônicos e tal, para começar. Mas depois ele precisa ser autossuficiente. Certo. E a ideia é que os outros ambientes, por exemplo, que tenham também impressoras, sejam vinculadas ao FabLab. A gente tenta concentrar tudo que for nessa linha dentro dos FabLabs, certo? Essa Isso, eles dão esse aporte, igual o nosso aqui de Botucatu, é um dos mais completos, porque justamente a proposta, a visão
do campus de Botucatu foi fazer uma proposta integrada. Então, o nosso aí, aporte inicial dos equipamentos, ele é um pouco mais amplo e robusto para isso, né? Então, e ele atende aí as demandas locais. E você comentou outra coisa interessante, que assim, então, a comunidade vai poder usar também, ou seja, não só pesquisadores ou pessoas vinculadas à Unesp, é isso? Num segundo momento, né, sim, porque, por exemplo, para a gente cumprir um dos critérios de se cadastrar à rede internacional, a gente tem o que eles chamam de dia do Open Day. Então, a gente tem que abrir as portas dos Fab Labs para a comunidade, seja aí para projetos vinculando visitas do espaço com oficinas locais e sob demanda e avaliação. Sim, né, nós podemos ter aí a comunidade ou mesmo parte de empresários em parcerias com a universidade dentro dos caminhos e de respaldos oficiais de integração poder estar utilizando esse espaço. São quantos Fab Labs hoje na Unesp? Hoje, na Unesp, nossa, o Saulo que é bom desses números, né? Acho que são 12, mas eu acho que são 12 projetos, nessa, mas isso. 6, o nosso foi o 6º inaugurado. Inaugurado, isso. Então, alguns Fab Labs já existiam, né, antes desse edital e foram fortalecidos e criados mais esses 12. Então, a formação dos laboratórios, então, ela acontece mediante a publicação de um edital. Ela obedece a um edital publicado pela UIM. Ou pela Unesp, ou como funciona isso? Esses editais, eles foram, como a Carla disse no começo, né, feitos em parceria. A UIM, a PROEC, a PROEC e a PROPEG. E aí, então, a infraestrutura, porque todos os equipamentos, a gente não foi nós quem fizemos a lista de equipamentos. Isso veio da reitoria. Então, eles compraram todos os kits para todos os Fab Labs, tá? Só que o edital, ele já foi pensado nesses equipamentos mínimos que são exigidos para credenciamento na rede mundial, que é uma rede coordenada pelo MIT. Tá. Né? Então, em termos de infraestrutura, a gente já tem praticamente todos os requisitos. O que a gente precisa é pôr para funcionar e atender esses requisitos de extensão, abertura para a comunidade e tudo mais. Né? E agora, o objetivo da UIM nessa gestão, né, é justamente colocar para rodar esses Fab Labs, regulamentar, né, e poder abri-los e conectá-los na rede mundial. Os outros Fab Labs, eles têm estrutura semelhante ou não? A estrutura, depende de dos cursos que tem no campus? Não, ela foi um kit fixo. É um kit fixo, entendi. A diferença é que o nosso kit ele é dobrado, né, Carla? Isso. Porque atende a 4 unidades. A 4 unidades, sim. Mas tem uma lista de equipamentos base para a instalação desses Fab Labs, que já vão justamente ao encontro, né, de processos de manufatura. Tá. E você comentou sobre o credenciamento, né, para ideias ou projetos que estejam fora da universidade. Como que isso é feito? Então, o nosso Como Fab que as Lab, pessoas chegam ao Fab Lab? Assim, o nosso modelo de Fab Lab, ele é acadêmico. Tá. Então, o grande objetivo dele é alicerçar o ensino, a pesquisa, a extensão universitária dentro ali do nosso ambiente, né? Aí, a partir que esse Fab Lab ele vai se estruturando, a gente pode ir abrindo ele, porque justamente ele vai ter que ser autossustentável. Então, a gente pode ir abrindo ele para demandas específicas ou municipais ou regionais, desde que ele cumpra aí os quesitos aportados dentro do que é o fundamento de um Fab Lab. Né? E isso tudo, ele tem todo um caminho, né, de vinculação, onde esse recurso ele vai ser captado e ali o retorno é para o próprio
ambiente ali do Fab Lab. Então, ela pode fazer parcerias. Pode fazer parcerias. Tanto privadas como com prefeituras, modelos, também com o poder público, para o desenvolvimento... Isso. Desde que bem acordado, né? Perfeito. Por exemplo, tecnologias assistivas, que daí integram um pouco a medicina, né? Então, por isso estou dando esse exemplo. Então, vamos supor que se mapeou que algumas órteses podem atender a comunidade local. Então, pode ter uma integração ampla entre a universidade, alguma instituição local e acaba justamente integrando, né? Ensino, a parte de pesquisa, porque vai ter que ter um desenvolvimento para esse novo modelo, e a outra ponte, isso vai atender a comunidade em uma tecnologia assistida, onde se tem a tecnologia a um custo reduzido do que um produto que já está nesse mercado. Então, seria esse um dos exemplos aí de integração que a gente pode, né, ter bem claro aí como sucesso desse ambiente. Entendi. E a partir daí o projeto pode ou não escalonar ou vir se tornar uma startup. Exatamente. E aí iria para a incubadora, que é um passo além, né? Vem depois. Isso. Ah, ok. Então é interessante entender também o funcionamento, né? Essa sequência, Sim. né? Esse funcionamento, né? Sim. Não, muito Na interessante. educação, né? Kits educativos podem ser desenvolvidos, tanto para nós, nas disciplinas base dos cursos nossos aqui do campus de Botucatu. Nós podemos fazer com isso, integrar uma extensão universitária e também junto com a comunidade, ou seja, né, escolas do município, onde a gente também possa propor métodos mais inovativos dentro de disciplinas aí fundamentais ou do ensino básico. Então, a gente consegue essa integração e junto, né, discentes nossos de graduação, de pós-graduação, atendendo dentro desses projetos e integrados entre as unidades também nossas. Ah, interessante. Então, fazendo uma ligação com o outro assunto que a gente gostaria de tratar nesse episódio, é que muitos projetos acabam surgindo através do estímulo a ideias empreendedoras. E uma das maneiras de se fazer isso, através dessa conexão, do intercâmbio, né, digamos assim, de conhecimento das pessoas dentro e fora do ambiente universitário, e também das iniciativas, né, de estímulo à solução de problemas, como os hackathons, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho também de como foi a experiência de vocês com o hackathon. Primeiro, falar um pouquinho o que é, né, para o pessoal poder entender. E qual foi a experiência de vocês, feedback, enfim, como que a gente desenvolve esse tipo de atividade empreendedora dentro da faculdade? Bom, o hackathon, ele, por definição, né, ele surgiu na área de tecnologia da informação, né? Então, hack é de hacker, né, de desenvolvimento de software, e tom de maratona, né? Então, era uma maratona de desenvolvimento de softwares. E dentro desse setor, eles viravam 24, 48 horas desenvolvendo um software que maratona mesmo, que pudesse resolver um determinado problema. Só que depois, com o movimento de inovação aberta, o crescimento, né, dessa possibilidade de você conectar pessoas em rede, inovar e tal, isso acabou indo para todos os setores, né? Então, hoje em dia, todas as áreas do conhecimento fazem hackathons ou chamam de desafios de inovação, né? Tem vários nomes, Ideathon, quando o objetivo é só desenvolver ali, né, várias ideias e não avançar no conhecimento nesse primeiro momento. Então, tem vários nomes, mas a ideia é você ter um problema que vai colocar um conjunto de pessoas e equipes, né, dentro de um determinado período de tempo, focadas em resolver aquele problema, ou trazer ideias que possam vir a se transformar em soluções para aquele problema, né? No nosso caso, nós fizemos 3 edições do Hackathon.
com diversas áreas do conhecimento, né? Isso que é interessante, porque você consegue aplicar em diversas áreas. E ele levavam 3 dias. Então, os alunos trabalhavam durante o dia. No nosso caso, eles não viravam as noites. Né? Então, eram 3 dias de desenvolvimento, onde a gente tinha 3 etapas. A apresentação do problema. Eles trabalhavam, né, numa ideia inicial, entendendo aquele problema. Aí tinha uma meia hora de mentoria com alguém da área técnica daquele problema para dizer se faz sentido, se não faz, se eles compreenderam direito aquela questão. Aí eles voltam a trabalhar mais um tempo, né? Depois tem uma outra sessão de mentoria com uma pessoa já mais de mercado para saber se realmente aquilo, né, teria conexão com o mercado. E no final eles fazem a apresentação de um pitch, né, que é uma apresentação de 3 a 5 minutos, onde eles têm que mostrar ali, então, né, qual é o problema, a solução e como eles estão propondo, né, a resolução desse problema. Então, é interessante porque reúne, né, as pessoas, e para o caso dos alunos, né, é um ambiente totalmente diferente da sala de aula, onde eles vão ter que buscar combinar uma série de conhecimentos para resolver aquele problema. Estimula, né, o trabalho em equipe, né, tem a troca com os mentores, o networking com as empresas. No nosso caso, sempre tinha uma empresa envolvida, né, demandante desse problema. Então, gera, né, além do produto em si, é um momento de crescimento, de desenvolvimento, de competências nos alunos, que é muito bem vista pelo mercado também, né? Então, o primeiro hackathon a gente trabalhou com 2 trilhas, foi logo no primeiro ano da pandemia, que inclusive foram um grupo de alunos do Bioprocessos, da Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, que haviam participado de um desafio de inovação da empresa Roche, que era o Astro Roche, né? E falaram, poxa, vamos fazer algo parecido aqui justamente para alimentar essa cultura da inovação. E aí a Roche, naquele momento, achou, né, gostou da ideia, e hoje as empresas elas estão apoiando muito essa relação, essa aproximação com a universidade, né? A maioria das vezes porque eles querem identificar, né, pessoas de destaque para levar para o seu corpo né, de colaboradores. Mas elas acabam, então, né, ali alimentando toda essa discussão. Então, a gente ia fazer o primeiro evento presencial, veio a pandemia, a gente migrou para o online, fizemos o primeiro hackathon, então, com o apoio da Roche, e uma outra trilha, que era mais voltada para a agricultura sustentável, que foi uma empresa do setor agrícola que financiou. A segunda edição, né, olha só, a gente começou a buscar, né, os patrocínios, e aí, dentro da nossa proposta, a gente chamava a empresa para patrocinar e para ela trazer também um problema da realidade dela, né? Então, na segunda edição, a gente teve o patrocínio da CPFL, que ela tinha um problema de eficiência energética, né? Como resolver isso e trazer soluções da área de eficiência energética. E também, né, um problema aí também foi relacionado à agricultura, né? O segundo. O último, né, para encurtar um pouquinho, a gente trabalhou com uma empresa aqui da região, né, da área florestal, que foi a Bracel, que trouxe também um problema do dia a dia deles, né, que eles precisavam, era uma questão de logística, né, das mudas e tudo mais, que eles gostariam, então, de uma solução ali para aquele problema, para reduzir custo de perda de mudas, de caixas, etc. Então, assim, você consegue, né, dentro desse contexto, trabalhar várias áreas do conhecimento, né? E aí o mais rico é que, no nosso caso, a gente estimula muito que as equipes, né, trabalhem de uma maneira multidisciplinar, né? Então, olha, a gente somos em 3 cursos na FCA, mas a gente estimulava muito que as equipes fossem mistas, né? Não vamos montar uma equipe só de agrônomo, vamos montar uma equipe que tenha o agrônomo, o engenheiro de bioprocessos e o engenheiro florestal. E aí a gente foi abrindo, né, inclusive convidando outras faculdades, como a FATEC, né, o Instituto Federal, né, de Avaré. Tem um pessoal assim, muito ativo que trabalha com biosistemas, trabalha com áreas de conhecimento que são complementares, que sempre participam também dos nossos eventos. Então, a gente acaba ali trazendo, né, e gerando ali ideias assim, muito interessantes dentro desse contexto, né? E estimula, né? Por mais que você não chegue, né, a uma startup a partir de um hackathon, né, num primeiro momento, mas você cria todo aquele interesse, né, de as pessoas falar, poxa, eu posso olhar para um problema e propor uma solução. Então, você vai criando esse exercício, né, nos alunos, né?
é muito diferente de um evento convencional, né? Depois eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a gente está tentando fazer um primeiro hackathon aqui na área da saúde do dia 15 e 16 de agosto, depois a gente pode até falar um pouquinho melhor. E me parece assim, é muito diferente de um evento convencional, né? E a pergunta vem porque eu estou tentando cadastrar como um evento oficial, né? E tem umas coisas assim, tipo, você precisa de certificado, vai ter palestrante, não vai ter palestrante. Mas um evento convencional é um evento mais passivo, né? As pessoas vão e assistem, né? Aqui é o contrário, né? As pessoas vão e participam, então elas vão ativamente participar e desenvolver uma solução, né? Eu consegui cadastrar como um evento. Como a gente envolveu, né, os alunos externos, acabou entrando também como um projeto de extensão, né? Mas, realmente, a gente se depara com algumas caixinhas que não cabem nesse tipo de evento, né? Até tem uma linha de financiamento também da CAPES NPq, né, que é para eventos de empreendedorismo e inovação, que a gente já tentou, né, cadastrar o hackathon, mas também cai em umas caixinhas assim, que encontra algumas dificuldades. E aí a nossa saída foi buscar fomento, de patrocínio mesmo, via fundação, né, empresa e tal, porque é difícil conseguir, né, o fomento dos editais convencionais, né, e tudo mais. E do ponto de vista da extensão na universidade, né, eu acho que pela PROEC a gente consegue cadastrar como um projeto, um evento dentro da área, apesar de ter que puxar um pouquinho ali algumas caixinhas, né? Não, é muito interessante. A gente tem algumas ideias para esse primeiro hackathon. A gente tem uma dor que seria a otimização de fluxo, otimização de processos, né? Então, para convocação de pacientes para exames de rastreamento, né? Tudo isso é feito de maneira muito, vamos dizer assim, manual ou pessoal, demanda uma pessoa ficar lá ligando para paciente por paciente para fazer, no caso, por exemplo, um rastreamento de câncer de colo de útero. Então, para as mulheres irem à unidade básica de saúde, colherem um Papa Nicolau. Então, demanda uma pessoa ficar lá ligando para uma por uma de uma lista de não sei quantas pessoas. 8.000 pessoas, é um número muito grande, talvez até maior que esse. Né? Então, quer dizer, será que existem maneiras pelos quais a gente pode otimizar esse processo, torná-lo mais eficiente, com menor perda durante o processo, com menor, não é evasão, mas com menor falta, né, absenteísmo das mulheres para uma campanha de rastreamento, digamos assim. Né? Então, eu acho que muito daquilo que a gente falou passa por otimização de fluxo. Né? Tudo na área da saúde, principalmente na saúde pública, é moroso, é difícil, é meio engessado, mas muito depende das pessoas. Né? A gente não consegue otimizar ou tornar esse fluxo melhor, né? Então, essa talvez seria um exemplo que pode se tornar a dor aí do próprio hackathon nosso aqui da saúde, seria isso, né? Então, nós teríamos que conversar com as pessoas aqui da própria faculdade, mas também você precisa ter um profissional de fora, né? Isso, o hackathon, você pode também fazer isso. Quer dizer, você pode, por exemplo, eu vou ter um profissional de TI, ele pode participar também? Como que funciona essa conversa? Então, a gente tinha um regulamento, né, que regia, né, como que funcionaria, então, o evento, até para caso de premiação e tudo mais, tem que ter um regulamento público, né, no momento de divulgação do evento, para as regras ficarem claras. Né? Então, como vai ser o processo de avaliação, né? Então, a gente tinha, no final, uma equipe de avaliadores, né? Eram 5 avaliadores que avaliavam esse pitch e a ideia. Faz sentido? Não faz sentido? É aplicável? É possível realmente, né, com algum tempo ainda, continuar desenvolvendo e chegar num resultado? Ou a ideia ela é muito mirabolante e a gente precisaria de 10 anos para conseguir pôr isso em prática? Porque vocês vão ver que o pessoal é muito criativo, né? Então, eles trazem, assim, muitas ideias. Existem alguns critérios técnicos para avaliação ou são critérios que a própria equipe avaliadora determina como critérios para o julgamento? Sim, quando nós fizemos o nosso, a gente fez um benchmarking grande de todos os hackathons que a gente conseguiu encontrar, desafios de inovação, né? Olhamos esses regulamentos e construímos o nosso. No nosso, a gente tem 5 critérios com pesos diferentes.
problema, se a pessoa caracterizou bem o problema, ela entendeu aquele problema, a solução que está sendo proposta em termos de resposta, né, adequação ao problema, potencial de mercado, próximos passos, né, ou seja, no hackathon ela não vai conseguir desenvolver o produto todo, mas ela tem que entender o que ela precisa para continuar desenvolvendo essa ideia. E aí a avaliação da apresentação em si, né, do pitch, que a gente também colocou como um critério. Mas isso é muito flexível, né? Vai de cada um. Né? E aí, então, essa equipe avaliadora, no nosso caso, a gente tinha sempre uma pessoa da UIM, uma pessoa do Parque Tecnológico, porque a ideia era que os projetos viessem no futuro a ser incubados. Tentava sempre trazer um potencial investidor, né? Alguém que pudesse, de alguma forma, viabilizar algum fomento. A empresa demandante também sempre tinha uma cadeira com uma avaliação e um da academia, um professor, né, que pudesse também ter um lado mais técnico em alguns casos. Então, eram 5 avaliadores, uma planilha com pesos diferentes para cada critério, e eles colocavam as notas lá e, no final, tinha a média, né, dessas notas. Justamente porque, no final, a gente tinha sempre uma premiação em dinheiro, né, primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, esses critérios tinham que ficar bem claros, né? E aí, então, ao longo desse período, a partir desse regulamento, eles iam recebendo as instruções para desenvolver a ideia até chegar no momento final aí do pitch e da premiação, né? Era um pouco por aí. E nesses 3 eventos... Ai, desculpa. Você perguntou do pessoal de fora, né? Eu acabei... Então, no nosso regulamento, a gente abria, né, para a equipe... A gente começou com um hackathon onde eles se inscreviam individuais e a gente montava a equipe, justamente porque a gente queria uma equipe multidisciplinar. Tá. Então, tem, no caso de vocês, né, a gente tem a FATEC, que tem análise e desenvolvimento de sistemas. Então, tem o pessoal da FATEC que quer participar... Né? Então, a gente vai colocar alguém da análise e desenvolvimento de sistemas junto com um agrônomo, junto com o engenheiro de bioprocessos, justamente para que eles possam ter olhares diferentes do mesmo problema. Né? E aí, a partir daí, então, a gente montava as equipes. Na última edição, a gente já deixou que a equipe viesse pronta, né? Porque a gente percebeu que quando a gente monta a equipe, o potencial de continuidade do projeto diminuía, porque eles não tinham nenhum vínculo, né? Não tinha muita relação. Então, os grupos se fazem por afinidade ali no momento, é isso? Não, a última edição, eles já se inscreveram como equipe. Já se inscreveram como equipe, entendi. Mas a gente orientava que fosse multidisciplinar. E quantas equipes você tem, mais ou menos? Nós tínhamos 10 equipes com 5 pessoas. Integrantes, né? Nossa, é bastante gente, né? É o número que a gente estava pensando, mais ou menos, 60 pessoas. Né? Isso. E com relação a essa experiência do virtual, porque esse é o primeiro que a gente está pensando em fazer, a gente queria fazer ele presencial, né? Mas houve uma sugestão de fazer misto, ou fazer uma parte também virtual. Como é que foi essa experiência de... Então, no virtual, ele acaba sendo até um pouco mais simples, porque você divide as pessoas em salas, e aí a gente tinha, né, os alunos que ajudaram na organização, eles iam passando por essas salas, vendo se a equipe estava precisando de algum suporte, alguma orientação. E no caso dos mentores, também era muito mais fácil, né, para eles migrarem e até para que a gente pudesse... Nós tivemos mentores de outros estados que participaram, né, que eram parceiros nossos, né? Então, era muito mais fácil isso, né? Só que perde aquela coisa ali, né? Daquele ambiente motivacional, né? De você entrar ali naquele desafio em si. O pitch, né? O final, no online, fica muito mais sem graça do que o presencial. Uma outra atmosfera, né? Presencial não tem como competir, é muito diferente. Mas o último que nós fizemos 100% presencial, né, já tem a dificuldade da questão do local, porque aí as equipes precisam trabalhar isoladas umas das outras, né? E aí aconteceu até da gente precisar colocar, né, 2 equipes na mesma sala e depois ficou, mas ela está ouvindo a minha ideia, mas tá, sabe? Então a gente percebeu que no presencial a gente tem ali outros desafios, né? E qual foi o feedback que vocês receberam? Esse que veio o pessoal da Bracel, que já começou com um problema trazido pela indústria. Qual foi o feedback que a própria indústria deu do evento? Eles gostaram bastante, né? Eles gostaram, tanto é que na final veio um corpo de diretores assim que até nos surpreendeu, né? Para participar, para acompanhar.
E como eu disse, né, a empresa ela quer muito identificar esses alunos que têm perfil de liderança, que sabem trabalhar em equipe, que são criativos, né? Então, eles vieram muito mais para acompanhar todo esse movimento. Depois, né, algumas equipes quiseram até dar continuidade ao trabalho, né, e aí tomaram seus rumos, né? A empresa ela não tinha ainda uma estrutura para poder financiar a continuidade desse projeto. E aí as equipes tentaram, então, depois por conta mesmo, né, seguir ali mais um pouco no desenvolvimento. Mas tivemos contratações de alunos que estavam nessa equipe para estagiar na empresa. Então, isso já foi um bom resultado. E eles já se colocaram à disposição também, né? Falaram, olha, quando tiver o próximo, nos avise que a gente tem interesse. Então, acho que isso já é um bom resultado, né? A ideia é fazer um anual, um evento, um hackathon Era a anual. ideia. Era a ideia, mas esse ano a gente ainda está pensando, né, Carla? A gente não decidiu. Porque nós trabalhamos... Pra você ter uma ideia, a equipe de apoio do evento, ela era tão grande quanto, né? Se você for pensar os mentores, a gente colocou muito mentor. Então, a gente tinha no total 50 pessoas para 60 participantes. Nossa. Né? Porque eram 15 da organização, mais os mentores. Então, a gente tinha mentores que em 3 fases, né, do desenvolvimento. E eram grupos de 10 mentores em cada rodada, diferentes. Então, era muita gente. Né? Então, a gente está repensando esse formato, né? Está pensando como que a gente pode otimizar isso, porque a gente depende muito dos alunos de graduação também para ajudar. Né? Então, ter uma equipe que seja engajada, né? E as equipes foram só com os alunos da graduação? Ou... Não. Nós tivemos equipes... Então, isso também é uma coisa bem interessante, porque na primeira edição, a gente teve basicamente graduação. E depois, conforme as edições foram acontecendo, a gente foi sensibilizando também a pós-graduação. Então, nós tivemos tanto equipes mistas de alunos de graduação e pós, quanto equipes só de pessoal de pós, na última edição. De alguma pessoa externa, não. Só alunos mesmo. Externa, nós tivemos do Instituto Federal e da FATEC. Da FATEC, né? Foi. Muito bom. Muito interessante. Imagino que também as próprias empresas devem conversar entre elas e devem estar fazendo fila na porta ali para querer participar dos próximos, né? Porque é algo que tem uma repercussão, né? Não seria bom que fosse assim, né, Carla? Nem tanto ainda, né? Mas eu confesso que teve, né? Depois que viram a participação da Abracel, né? Tem um instituto de pesquisas florestais, que é de Piracicaba, e a divulgação acabou chegando lá, e aí as empresas que fazem parte desse instituto entraram em contato falando o que foi isso que a Abracel participou, que a gente também quer. Mas aí depois, como a gente ainda não desenhou o próximo, né? Mas a gente espera que o próximo tenha aí mais empresas querendo patrocinar, né? Muito bom. Deu para ter uma ideia que a gente vai ter bastante trabalho, né, Gustavo, para organizar um hackathon como esse. Quer dizer, é um evento realmente que demanda uma estrutura muito grande, uma organização, um fluxo e uma comunicação bem assertiva e bem grande, né, de todos os agentes que participam, né? E acho que é muito enriquecedor, né, essa multidisciplinariedade e até esse pessoal que é de fora da área também. A gente aprende muito ao mesmo tempo que ensina. Enfim, acho que é uma troca de experiência muito interessante, né? Um networking grande, tanto para os alunos quanto para quem também está organizando, né? Tanto é que os alunos, eles vinham também pelo networking com os mentores, né? Que muitos eram de empresas, estavam no mercado, empreendedores, né? Principalmente os mentores de negócios, a gente buscava esse pessoal que tem uma experiência prática com aquela área. E um ponto também que eu não disse no início é que a gente oferecia algumas palestras, né? Alguns treinamentos para os alunos, porque muitos chegavam e estavam vendo toda essa discussão de inovação pela primeira vez. Não sabiam o que é um pitch, não sabiam o que é um modelo de negócios. Então, a gente também, nesse meio tempo, oferecia uma palestra explicando, né, esse conceito. Durante o evento, isso, né? A gente fez isso durante o evento, nas primeiras edições. Na última edição, como o tempo é muito curto, a gente fez um pré-evento. Então, uma semana antes, a gente falou, olha, vai ter essa palestra, essa e essa, para que vocês entendam como aplicar isso. E aí tinha o dia do evento, né? E a gente achou que funcionou melhor. Você ganha tempo, né? Ganha tempo do evento, né? Ficou mais dinâmico, né? Eles terem
uma prévia, né? Para depois as ferramentas que eles precisam aplicar, né? No dia do evento. E junto com o material, né? Então, esse problema que eles vão discutir, a gente fazia um PDFzinho. E nesse PDF, a gente colocava os links, né, de todas as palestras. Então, o que é um modelo de negócios, o que é um pitch e tal. E já entregava uma semana antes. Então, aquelas equipes mais engajadas também conseguiam já se preparar com um pouco mais de antecedência. Porque se deixar tudo para o dia, fica muito conteúdo para eles desenvolverem. E como é que foi a divulgação e a procura? Teve mais procura do que vagas? Como é que foi a divulgação interna desse evento? Olha, a gente começa a divulgar sempre uns 2 meses antes, né? Então, save the date, depois a gente vai fazendo ações, né, de sensibilização. E aí, 1 mês antes, a gente já começa a dar insights de qual vai ser o problema que vai ser discutido. No nosso caso, a primeira edição, nós abrimos as inscrições sem nenhuma taxa. Aí, o que a gente percebeu? Que a gente teve mais de 120 inscritos. Só que no dia do evento, muitos não apareceram, né? Então, você não... problema mesmo quando você não põe taxa, né? Isso é... E aí, assim, a gente ficou com equipes muito desfalcadas, porque naquela primeira edição nós montamos as equipes. Então, tinha equipes com 5 e equipes com 2, né? Aí, o que a gente começou a pensar na possibilidade de cobrar uma taxa. Então, no último, a gente cobrou uma taxa simbólica, que eu acho que foi R$10 o primeiro lote, depois 15 e 20. Porque os próprios alunos falaram, né? Falaram, olha, pra gente... R$20, né? Se você pagar R$20, a gente não vai faltar porque eu acordei, né, com preguiça e vou deixar de ir porque eu paguei R$20. Boa sugestão. E aí, então, a gente diminuiu um pouco, né, essa evasão do dia do evento. Aliás, diminuiu bem, né? Bem. Mas tivemos, assim, um número menor de inscritos. Preenchemos, né, as 60 pessoas, mas na última semana ali a gente teve que ralar para mobilizar e sensibilizar as pessoas para se inscreverem. Né, foi um trabalho, assim, né, de corpo a corpo mesmo, convidando, né, no nosso caso lá, as empresas júnior, o pessoal da Liga de Empreendedorismo, né, vamos participar, vai ser legal e tal. E aí a gente preencheu, mas não foi tão... É um trabalho que a gente tem que começar a fazer, que já está aí há 2 meses. Né? Pois é, já é para ontem já, né? Mas muito legal. Bom, o papo tá bom. A gente pode ficar mais um tempão conversando, mas nós já estamos chegando no final desse episódio. Gostaria muito de agradecer a professora Silvia Angélica, vamos manter a formalidade, né? Professora Carla, muito obrigado pela participação. Fica o espaço, se vocês quiserem dar uma última mensagem, divulgar os seus meios de contato, como que o pessoal encontra vocês, submete os projetos. Fique à vontade. Bom, obrigada pelo convite. Foi um papo, né, super, super legal, interessante. Fico à disposição, né, para ajudar vocês no que vocês precisarem, aí, com mais detalhes do Hackathon. Posso passar os materiais, regulamento e tudo mais. Ficamos, né, lá na FCA, eu fico no Departamento de Economia. O e-mail, né, silvia.carvalho@unesp.br. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre os nossos ambientes também, fico à disposição. Também agradeço muito pelo espaço, por esse bate-papo, né? Foi incrível estar participando. Também coloco à disposição, sempre que necessário, né? Para qualquer momento, qualquer coisa, eu fico no Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia, na FCA também. Podem entrar em contato pelo carla.ricardi@unesp.br. Legal demais. Muito obrigado, Gustavo. Bom, eu aprendi muito hoje, quero agradecer a presença, foi extremamente importante. Acho que nós vamos precisar manter contato. E com certeza, dentre várias ações, o Hackathon, não só o Hackathon, mas vários outros processos. Muito bem, muito legal. Bom, para você que ficou conosco até aqui, se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos, seus contatos, nas suas mídias sociais. E também deixe aquela avaliação 5 estrelas na sua plataforma de áudio, que isso também nos ajuda bastante. E a gente consegue divulgar informação de boa qualidade e disseminamos uma cultura de inovação. O podcast Pulso NIT tem o suporte técnico do Núcleo de Educação à Distância
e Tecnologias da Informação em Saúde, o NEAD.TIS, e o apoio da Faculdade de Medicina de Botucatu. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Pulso NIT. Valeu!